voltando aqui a resposta ao reverendo Augusto Nicodemos, né? Claro que Pedro, ele é a pedra que vai edificar a igreja, a pedra que vai pastorear a igreja sob a jurisdição da pedra angular que é Cristo. Simples entender isso. Nós somos guiados pelo magistério. Essa é a rincha protestante, porque a igreja protestante não tem um magistério, não tem um pastor universal que vai liderar eles. Cada igreja protestante é seu próprio fundador e seu próprio líder. Não tem unidade nem que a igrejinha fundo de quintal ali. Mas vamos lá, né? Ó. Você pega aqui no catecismo, ó. Catecismo para nossa introdução, ó, 85. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo, certo? Da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isso foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, que é o Papa São Francisco. A igreja primitiva, os padres apostólicos seguiram sob a jurisdição do bispo de Roma. Então, foi confiado ao magistério. Quem são esses bispos? Quem é esse bispo? Que é a sucessor de Pedro, que é o Papa Francisco. Pedro é que edificou a igreja, e os bispos sucessores são sucessão apostólica de manter a integridade, e foi confiado ao magistério sob a jurisdição das colunas, que são os apóstolos, certo? Simples entender isso, visão católica. Mas vamos lá, né? O terceiro vídeo aqui. Não, Senhor. O Senhor ir para a cruz? Mas de jeito nenhum, o Senhor não vai fazer isso. Jesus se volta para Pedro, a quem ele acabou de abençoar, e diz: sai, Satanás. Já pensou se a igreja fosse edificada sobre Pedro? Aqui ele fala uma heresia. Já pensou se a igreja fosse edificada sobre Pedro? Não. Quem falou isso foi Cristo. Ali os apóstolos não têm a noção ainda. E a profecia é uma igreja futura. Em Atos Apóstolos 2, essa igreja se torna pública pela inspiração, unção do Espírito Santo, que assiste essa igreja. E falava através dos apóstolos. Ali Pedro está questionando Cristo. E Cristo repreende Pedro. Mas se você for prestar atenção, pastor, já fiz esse vídeo refutando outro vídeo, mostrando o versículo bíblico que Cristo orou pelo pastoreio de Pedro, para esse pastoreio ser infalível, para não desfalecer junto ao seu irmão. Lucas 22, 31, 32, certo? E João 21, do 15 a 17, ali temos, basicamente, Cristo dando pastoreio a Pedro, entregando a chave a Pedro, e mostrando para Pedro como ele vai edificar essa igreja, pregado ali em Roma de ponta cabeça, certo? Mas vamos lá. Essa aqui eu já fiz. Aí você pode ler o que Pedro diz na primeira carta que ele escreveu, capítulo 2, de 5 a 8. Ele diz: a pedra... Essa primeira carta que ele está escrevendo é para as comunidades, porque ele é o bispo universal. Essa é a função do bispo, escrever cartas dogmaticamente para as comunidades, porque ele está pastoreando as comunidades. Por isso que a primeira carta de Pedro, depois você vê lá, segundo Pedro 3, do 1 em diante, a segunda carta de Pedro, lembrando dos mandamentos ensinados pelos seus vossos apóstolos, que foi transmitido oral para o Senhor Jesus Cristo, e por aí vai. E Pedro mostra pra gente que a pedra de ângulo é Cristo, e as outras pedras que vai edificar essa igreja, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que são os apóstolos, os apóstolos que ele escolheu, e etc. Cristo. Ele mesmo diz: a pedra é o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. É essa verdade. A igreja está edificada sobre essa verdade confessada por Pedro, e não sobre mais nada. Então, está aqui a primeira palavra. A pedra. Sim. A pedra... Pedro, ele reconhece o quê?
Vamos pro texto. Por que esse vídeo é meio demorado? Pra gente entender, cara. Olha só. 1 Pedro 2, ó. 4. Pedro já está falando a pedra de ângulo que os construtores rejeitaram é Cristo. E Pedro está falando aqui na primeira carta sua aqui, e quais outras pedras que vai edificar esse edifício, que é a igreja, um sacerdócio santo. Olha só que interessante, ó. Achegai-vos ele, pedra viva, ó. Achegai a ele que pedra viva é Cristo. Pedra do que? Viva, que fundou a igreja. Efésios 2:20, de quatro fundamentos dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular que o Senhor, pedra de ângulo. Olha só, e agora aqui, cai aqui aos sucessores dos apóstolos. Aqui cai essas pedras. Quem são as colunas que vai edificar esse edifício. Aqui, ó. 5, ó. E quais outras pedras vivas? Vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Quais outras pedras vivas? Tanto ali a pedra principal, a rocha de edificar e pastorear essa igreja, escritura, pastor, reverendo, é Pedro. E a pedra de ângulo, o sustentáculo da verdade, de fundador, é Cristo. E o fundamento são os apóstolos. Cristo, ele tem uma coisa muito interessante. Ele é o fundador e ele é o fundamento. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Porque o Espírito Santo é o próprio Cristo. Então tem participação também até no fundamento. Sobre as colunas. Sobre o pastoreio universal. Certo? Essa igreja não é a igrejinha que se apartou e foi fundar outro fundamento. 1 Coríntios 3:11. Colocar outro fundamento que já foi posto, pedra angular Cristo, e fundamento dos apóstolos. Então, não se pode colocar outro fundamento e fundar outra igreja. Certo? Bíblia. 1 Coríntios 3:11. E Pedro fala aqui em Atos Apóstolos, também confirmando que a pedra é Cristo. Atos. Os textos que os protestantes gostam muito de distorcer, né? Atos, se eu não me engano, 4:11, ó. Esse Jesus, pedra que foi desprezado, ó, por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular, ó. Olha só. E as pedras também que edificaram a igreja são rejeitadas também, de acordo com a pedra de ângulo Cristo, certo? Você pega aqui em Isaías, deixa eu ver se eu lembro. Isaías também fala. Isaías, vamos ver se eu acho aqui. Isaías. Isaías. Olha só. A prefiguração também. 28:16. Por isso o Senhor Deus lhe diz: eu colocarei em Sião uma pedra, um bloco escolhido, uma pedra angular, preciosa, de base, ó. A base ali preciosa é a pedra de ângulo e o fundamento dos apóstolos. Porque é a mesma mensagem que a pedra de ângulo, a rocha transmitiu, que é Jesus Cristo. Certo? Preciosa. De base, ó. Que confirma nela não tropeçará, ó. Então, quem acredita nesse pastoreio, nessa pedra de edificar e na pedra de ângulo, jamais vai fundar outra igreja, jamais tropeçará, porque a verdade está ali, sob ti Pedro edificar uma igreja. Que igreja é essa? Coluna sustentáculo da verdade. Efésios 10, a divina universidade sobre Deus será conhecida pela igreja. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. O seu caminho é a verdade, digno meu Pai, se não passar por mim. João 14:6, o único caminho é essa pedra viva. E a igreja é o corpo místico dessa pedra. Olha só, e os apóstolos são os membros que vai edificar, que são as outras pedrinhas que os protestantes gostam de falar. Claro que são as pedrinhas que vai edificar a igreja. Com o quê? Com o sacerdócio santo. Certo? E sobre o pastoreio da Quefas. Saiu do pastoreio da Quefra, tá fora. Pedro enquanto confessor.
e, portanto, a sua confissão, a declaração dele que foi dada por Deus. Conhecer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a pedra sobre a qual Cristo vai edificar e edifica a sua igreja. Isso imediatamente nos leva à segunda palavra. Então, essa é a pedra qual Cristo vai edificar a igreja. Quem? Pedro. Por que os caras não querem reconhecer isso? Porque o dia que vou encerrar esse vídeo aqui, já tá ótimo. O dia que esses caras reconhecer, como eu vejo muitos protestantes voltando para casa, porque reconhece esse pastoreio, que esse ministério é infalível, porque o próprio Cristo rogou por esse ministério, em Lucas 22, Bíblia, 31. Olha só. Simão, eis que Satanás vos reclamou, para vos peneirar como o trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua desconfiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. Certo? Agora você pega ali em Atos dos Apóstolos. Eu quero que esse pastor me mostre, que eu já falei no outro vídeo, aonde Pedro foi inadmissível no seu mandato do seu pastoreio. Aonde Pedro caiu, aonde Pedro renegou Cristo. Meu irmão, o cara foi martirizado e falou assim, diz a patrística, história da igreja: eu não sou digno de morrer igual o mestre, me prega de ponta cabeça. Ali Pedro sendo pregado, martirizado igual o mestre, mas invertido, e o seu sangue derramando ali em Roma, onde que é a sede, onde ele foi martirizado. Pedro e Paulo, como diz os pais da igreja, e o cara vem falar para mim que Pedro não é a pedra, Cristo não edificou a igreja à base da fé de Pedro. Por isso que o catecismo diz aqui, ó, olha só, abrir certinho, cara, que é Espírito Santo, cara. Porque o Espírito Santo, ele não assiste essas igrejinhas aí, que não tem comunhão com o bispo local, com o bispo universal. Olha só. O 85 já falei no começo aí, agora o 86, ó. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, ó. Não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e deste único depósito de fé obtém tudo o que nos propõe para se acreditar no divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos seus apóstolos: quem vos escuta, a mim escuta. Lucas 10,16. Recebe com docilidade o ensinamento e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Cara, Cristo, Bíblia, deixou o magistério e um pastoreio para você não seguir qualquer novidade, para você não seguir qualquer pregação diferente, que é ao contrário do magistério, é ao contrário que os apóstolos pregou. Por isso que o magistério ali é o único caminho que te vai conduzir à verdade. Atos dos Apóstolos 2,47, ali juntava outro para o caminho da salvação, porque se tornava membro dessa igreja e sob o pastoreio do bispo universal. Tanto que Paulo vai lá em Gálatas 2,9, vai reconhecer a sua graça, o bispo ali local de Jerusalém e o bispo universal, que é Cefa e João. Reconhecer a sua graça e deram a mão a ele e a Barnabé e foram enviados. Por quem? Por as colunas da igreja. Para não ter caminhado em vão, como Paulo fala aqui em Gálatas. Que interessante, para finalizar o vídeo, já está chegando ao fim, porque eu não vou aglomerar muito. Ó, em Gálatas, ó. Gálatas 2, 1. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo.
E subi em consequência de uma revelação, expus-lhe o evangelho, ó, que prego entre os pagãos, isso particularmente aos que era de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Ó. Tem que reconhecer a graça ao bispo universal e ao bispo local, para não ter caminhado em vão o evangelho que ele expôs, que foi dado por revelação ali na entrada de Damasco, se eu não me engano, né? Perseguindo os cristãos. E aqui ele vai reconhecer a graça, ó. E os colunas reconhecem o evangelho, que é o mesmo evangelho que eles pregavam, que eles anunciavam, que é o mesmo Espírito Santo. Certo? Olha só. Para se tornar membro a essa igreja, tem que ser reconhecido o evangelho que foi pregado, se é de acordo com nós, os colunas da igreja está pregando. E Paulo foi incorporado mais um coluna, Paulo, Tiago e Barnabé e Tito, que é bispo também por imposição das mãos. Segundo Timóteo, é 1 6 ou 9, se eu não me engano. Certo? Olha só. Tiago, Cefa. Ó, Cefa, não cita mais Simão, Pedro. É citado Cefa. A pedra de pastorear. A pedra que edificou a igreja. A pedra que vai mandar pastores, bispo, presbítero, diácono, para edificar a esposa do Senhor. Que interessante. Que é a igreja coluna sustentada da verdade. Está sustentado nessas colunas. Saiu fora dessas colunas, saiu fora desse pastoreio, saiu fora dessa doutrina, saiu fora desse, segundo o 35 da tradição, já está fora. Olha só, colunas reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Olha só. Paulo, homem doutor, teve que estar sobre um pastoreio, sob uma jurisdição, para não ter caminhado em vão. Certo? Os evangelhos aí, os evangelhos que se auto tá tudo na Bíblia, mas ele está expondo um evangelho que não é reconhecido pelo magistério. Então já está fora. Ele está defendendo o quê? A sua tese. Ele está defendendo o quê? Sua empresa, pequena empresa e grandes negócios. Que o evangelho não é um negócio. O evangelho é para salvar almas. O evangelho é para te levar para a verdade. O evangelho é para você ser membro dessa igreja, que é o caminho da salvação, que é a coluna sustentáculo da verdade. A Bíblia não é coluna sustentáculo da verdade. A Bíblia é fruto da coluna e sustentáculo da verdade. Certo? Fruto dessa igreja, fruto dessas pedras. Salve Maria. Esse eu acho que é o terceiro vídeo, né? Destruindo, eu falo assim, destruindo, porque essa mentira e farsa desses doutores, desses teólogos, única finalidade, cara, perseguir a igreja. Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Seja louvado o Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida.